Oiê, essa é a nossa aula de bases e eu vou mostrar para vocês as bases que eu utilizo hoje em dia e as que eu já utilizei há muito tempo e vocês podem também estar utilizando aí no ateliê de vocês para a confecção das nossas peças, tá? Eu vou começar mostrando as bases que eu utilizava há muito tempo atrás e hoje eu não utilizo mais. Vou mostrar para vocês o famoso tubo de alumínio. Para quem não conhece, ele também é um tubo maleável, como vocês podem ver, tá vendo? Ó. Esse daqui já tá pintadinho já para mostrar para vocês que ele não suporta a pintura, tá vendo? Ele descasca. Esse era um tubo, ou tubo de alumínio ou serpentina, você pode encontrar aí na internet. Ainda é possível fazer alguns trabalhos com eles, mas para as flores gigantes não utilizamos mais eles, tá? Olhem só. Ele é bem fininho. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Tá vendo? Ele é bem fininho. E no início, quando ainda não conhecíamos, né? Nesse mundo de flores gigantes, quando ainda não conhecíamos o outro que eu vou mostrar para vocês, nós utilizávamos esse tubo. E eu vou mostrar para vocês também o que utilizamos bastante, que é o mais comum de todos, que é o cano PVC. Esse daqui também não é um tubo maleável, mas você com um soprador você consegue fazer a modelagem dele, né, tranquilamente, porque o tubo, quando é aquecido, ele consegue dar o formato que você quer. Aí no curso vocês vão ver alguns arranjos com ele, tá bom? Só utilizo em alguns trabalhos específicos que pedem ele, mas para os projetos de flores gigantes eu já não utilizo mais. E o nosso famoso, tão esperado, que todo mundo quer saber qual é o material, é o nosso tubo PEX. Ele é um tubo maleável, é um tubo importado, geralmente utilizado para refrigeração, né, que pode ser tanto esse para água quanto o outro amarelinho para gás, certo? Anotem aí, tubo PEX, você encontra ele em algumas espessuras diferentes. Esse daqui, por exemplo, é o de 16 milímetros, é o que eu mais costumo usar aqui no ateliê. Ainda não utilizei o outro, mas também tem o de 20 milímetros e outra espessura. Esse é o mais comum de se utilizar porque ele encaixa perfeitamente nas flores, tem um preço bom e você consegue achar facilmente no mercado, tá? Esse tubo PEX, ele tá em média de 150, 190 reais com 10 metros. Então você consegue fazer vários projetos com ele com 10 metros, tá? E eu tenho uma outra opção também, que é utilizada muito nos arranjos de mesa, tá? Que é a mangueira e o arame. Eu deixei aqui abaixo do vídeo as especificações, mas lembrando a vocês, a boca dela tem que ser um pouquinho mais grossinha, tá vendo? E tem alguns tipos de mangueira que ela é bem fininha aqui, certo? Então, quando você for aí, você especifica direitinho comprar na sua região, vende em lojas de construção, né? Você especifica direitinho. Deixei aí no vídeo todas as especificações para você comprar e não ter erro. E também o arame. Esse que eu estou utilizando aqui é o número 10. E você encontra em lojas de ferramentas, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, em lojas específicas que vendem esse tipo de materiais, né? Arame, ferramentas e afins. Mas vamos lá. Esse daqui a gente consegue fazer arranjos de até 1 metro de altura. Ele consegue ficar, né, na junção mangueira com arame, você consegue fazer arranjos modelável com até 1 metro de altura. Ah, Rebeca, pode mais que isso? Não, porque ele não fixa, ele não fica no chão, certo? Vocês vão ver aí ao longo do curso que algumas peças têm
Cada flor tem uma modelagem específica, cada flor tem um tamanho, um peso específico. Esse modelo de caule com base, ele não suporta a altura maior que 1 metro, certo? Então, sempre utilizem arranjos que você quer economizar mais, quer tirar um valor a mais, podem utilizar ela, porém, até 1 metro, certo? Esse daqui, né, que é o nosso queridinho, você já consegue fazer ele maior, mais de 1 metro de altura, 2 metros e por aí vai. Vai depender da base que você utilize ele, né? Porque se você for utilizar ele próprio como base, ele suporta até mais ou menos 1,40 m de altura, certo? Eu já fiz o teste, já testei algumas vezes em alguns locais abertos, por exemplo, não indique para o seu cliente esse tipo de caule ajustável, que é esse daí que eu vou deixar a foto aí. Recomendo, pode utilizar esse daqui como caule, porém com a base, certo? Porque senão é capaz de virar. Vamos lá para as bases, tá? Eu costumava utilizar esse tipo de base aqui, que era a base em madeira. Deixa eu desfazer aqui. Aqui tá só de amostra para vocês verem, tá? Eu já não utilizo mais elas também, mas como eu disse, eu vou deixar aqui todos os modelos que eu já utilizei, todos os testes que eu já fiz, para que vocês não precisem passar pelos mesmos testes, né? Afinal, é para isso que vocês estão adquirindo o curso, para que gastem o menos possível. Tenham conhecimento e gastem o menos possível, né? Então, essa base aqui eu utilizava muito no meu início com as flores, só que essa daqui é uma base em madeira, é madeira leve. Então, o que é que acontecia? Os arranjos sempre caíam. Quando a gente fazia um modelo de flor mais pesado, apesar do EVA ser algo leve, quando a gente colocava caule, tubo, flor, sempre acontecia que caía, virava, né? Então, já passei esses perrengues aí, não quero que você passe o mesmo. Essa base é composta pelo MDF e pela base de pino. O que é que eu fazia? Eu pregava o pino aqui, colocava o parafuso aqui e encaixava o pino. Eu vou tirar um aqui para vocês verem. Mas não tem segredo, né? Se aí conhece alguém, não sabe mexer, não sabe trabalhar com isso, pode pedir a alguém, pede ajudinha aí para poder te ajudar a fazer essa base, tá? Mas não tem segredo não, tá? Eu media aqui, esse pino aqui, ele tem 16 centímetros, tá? Eu utilizava ele com 16 centímetros de altura e pregava, né, quantos precisasse. Mas, como eu falei para vocês, é esse tipo de base aqui, ele só encaixa no tubo PVC, tá? E eu já não utilizo mais. Mas se vocês precisarem um dia para fazer algum arranjo, ele encaixa perfeitamente no tubo PVC, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui que no tubo PEX que a gente já utiliza, ele não encaixa, tá vendo? Não encaixa, mas no tubo PVC encaixa perfeitamente. Então, se vocês quiserem utilizar para algum arranjo de vocês, para alguma peça, podem fazer, que essa é a forma mais econômica, tá? Só madeira, você pode conseguir até uma madeira velha, né? Parafuso e o pinozinho. Agora eu vou mostrar para vocês a base que eu utilizo hoje em dia, tá? Esse é o novo modelo de base que eu utilizo. Essa base aqui é feita especificamente por um serralheiro. Procure aí na sua cidade um serralheiro que trabalhe, né, com bases. E aí você vai lá, passa as medidas certinho que você precisa. Vou passar aqui para vocês também. Passa as medidas que você precisa e ele vai produzir de acordo. Mostre em foto, faça um print aí. Mostre em foto, leve para o serralheiro, que eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer. Essa daqui eu faço sempre com 23 centímetros. Olha só, 23 centímetros, tá vendo como é quadrada? É 23 dos dois lados, tá? E o pino, aqui é um pino de vergalhão, certo? Ele geralmente eu faço com 20 centímetros de altura. Se vocês quiserem fazer maior também pode, não tem problema, mas o mínimo seria de 20 centímetros de altura o pino, para que tenha uma boa sustentação do caule e não caia, não vire, né? E o peso dela é totalmente diferente da base de madeira. Se você já fez ou conhece alguém que trabalha com isso, vocês vão ver que é totalmente diferente, então não corre o risco da flor cair, como acontecia quando eu trabalhava com a base de madeira.
Por isso que eu já não faço mais, já não trabalho mais, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui ela encapada, que é uma outra forma de utilizar. Aqui, esse material, a gente pode trabalhar tanto na pintura, né? Pintar ela todinha com tinta spray, que eu não, particularmente, nunca fiz dessa forma. Eu sempre encapo com EVA, que é dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu sempre faço assim, porque fica algo mais prático. Pelo menos para mim, neste momento, até agora, eu utilizo assim. Porque a maioria das vezes tem alguns arranjos que o cliente quer mudar a cor. Mudar a cor da base, né? Como eu alugo também, então o cliente quer mudar a cor da base. Aí eu já envio ela com a cor do arranjo que eu fiz. Se o cliente me pedir, olha, Rebeca, eu quero uma base verde, aí eu faço verde. E também eu vou mostrar para vocês uma outra opção, que também fica legal. Como eu falei para vocês, eu também alugo as flores gigantes, então eu achei essa ideia muito legal. Olhem só, a diferença é a mesma base, vou mostrar para vocês, tá vendo? A mesma base em ferro já encapada, porém, esse modelo aqui, eu coloquei a graminha. Eu vou tirar aqui para vocês verem, e ela é como se fosse uma telinha, ó, tá bem suja, deixa eu tirar aqui. Ela é como se fosse uma telinha, então, por ela já ter essa telinha, esses furinhos, eu só fiz cortar, né, no tamanho aproximado da nossa base, e aí fica uma base de graminha, né, se quiser fazer um cenário, como eu falei, eu faço para locação também, então, se for para venda, é um custo a mais para o cliente, né, porque eu costumo entregar dessa forma aqui, somente encapado. Mas se o cliente quiser, se o cliente solicitar, aí eu faço dessa forma aqui para venda, tá? Mas para locação, se o cliente quiser, eu incluo sem custo nenhum, né? Porque é só encaixar. Como eu já tenho ela, já comprei já especificamente para isso. É algo que fica, deixa mais bonito, deixa a base mais bonita, né? Não aparece nada disso. Mas é isso. Fiquem aí com um tipo de base. Comentem também se vocês querem saber um outro tipo de base, se vocês têm ideia, né, sugestão para um outro tipo de base. E eu quero ver vocês fazendo muitas flores gigantes, tá?